Agora você está ao vivo. Fala pessoal, tudo bem? Teacher Bruno Freire aqui. E o seguinte, esse vai ser um formato diferenciado com a qual eu vou fazer um resumo de unidade. Eu vou colocar agora aqui como comentário, resumindo, Unit 4. E esse conteúdo aqui vai ser referente ao 6º ano do Fundamental. Eu só estou utilizando esse formato aqui porque eu quero fazer uma gravação, um material da qual eu vou precisar fazer uma edição. E deixa eu ver aqui e fixar. Pronto. 6º ano, resumindo unidade 4. Eu vou precisar fazer uma gravação, só que ao invés de eu gravar, né, o que seria o convencional, eu vou fazer aqui uma live ao vivo. Vai ser a primeira aula que vai ser lançada. Essa aula eu vou deixar salvo aqui, mas também vou lançar, então provavelmente alguns de vocês estão assistindo isso dentro da atividade, como o resumo dessa unidade, e eu estou só testando, tá? Como vocês podem ver, eu não vou ficar de frente para vocês, então eu não vou ver nenhum dos comentários, eu não vou ver o que vai rolar, tá ok? Mas se alguém se interessar pelo assunto, que é de extrema importância para o momento, vocês podem ficar à vontade. O importante para mim vai ser a gravação, tá ok? E vamos nós. Nessa altura do campeonato, eu não estou muito preocupado com a qualidade com que vai estar isso aqui, com como é que está, com o cenário, com nada. Eu estou preocupado só com uma coisa, que é com o aprendizado. É extremamente importante que nesse momento todas as dúvidas sejam sanadas, tá? Esse conteúdo é o conteúdo do 6º ano do ensino fundamental, 2, claro, tá? E é sobre a unidade 4, a Unit 4 do livro Metro, tá bom? E eu vou resumir os assuntos mais importantes dessa unidade, tá? A unidade 4 do livro Metro, ela vai começar na página 46, na qual vocês vão encontrar aqui o vocabulário da unidade. Aí vem aquela questão, né? Todas as vezes que nós falamos de vocabulário, vocabulário são palavras. E nós temos aqui, pelo que eu vejo, 8 palavras dentro desse vocabulário, tá ok? Eu vou deixar, junto com essa atividade, junto com esse vídeo, né? Se você está assistindo pela atividade, você vai ter em algum lugar aqui esse vocabulário específico. Porque quando a gente lida com palavras, não tem muito o que se falar. Você tem que ver a palavra e saber o que ela significa para poder aplicá-la onde for necessário, tá ok? Então vamos pular o comentário sobre vocabulário e vamos diretamente para a página 49, onde eu já entro no conteúdo de gramática. Conteúdo esse que já foi comentado com vários alunos, mas que, quando é uma coisa importante, né? Quanto mais se repetir, melhor. E é justamente sobre o verbo to like. A utilização do verbo to like, gente, ela está ali como um simbolismo, porque os mesmos conceitos que eu vou utilizar no que eu estou falando aqui, eu também posso aplicar em vários outros verbos, tá? A gente vai falar sobre alguns detalhes na utilização do verbo like, tá? To like, e realizar algumas atividades, fazer algumas frases, quando eu digo atividades, né? Fazer algumas, gerar algumas frases e conteúdos para que através deles a gente fique bem tranquilo acerca da utilização deste verbo dentro do inglês. Fazendo com que qualquer tipo de dúvida seja sanada, afinal de contas, tudo que eu falar dentro dessa live aqui, dentro desse vídeo aqui, vai cair na avaliação de segunda etapa de vocês, ok? Eu vou dar uma conferida agora só no meu espaço e se todo o meu quadro tá aqui dentro, tá bom? Só um segundinho. E é aquela, tá? O pessoal que estiver assistindo pode ficar à vontade, mas eu não vou estar ciente de quem está comentando alguma coisa. Então fiquem à vontade, tá bom? Então, pessoal, verbo to like. No livro de vocês, ele começa com uma cenazinha, né, na qual um rapazinho olha pro outro e fala assim, ó: Do you like my new sneakers? Você gosta dos meus novos tênis? E essa tá a questão do like, que é em português, esse aqui é o nosso verbo gostar, tá? Mas como eu já havia falado em algumas situações, quando falamos de verbos, temos algumas coisas que precisamos concentrar. Eu me lembro que essa era uma dúvida que eu particularmente tinha muito, né? Que é a questão do verbo. O que seria o verbo
To like. Por que que tem esse to? No português, isso aqui significa gostar. Que é essa palavrinha aqui, ó, gostar. É o verbo gostar. Só que um verbo, por ser uma ação, lembra? Um verbo é uma ação, algo que pode ser executado. E quando eu vou colocar isso aqui para ser executado por alguém, é o que eu chamo de conjugação do verbo, tá? Quando eu pego aquelas pessoas, lembra dos pronomes pessoais? Eu, tu, ele, ela. No português, eu vou usar o gostar e vou fazer com que eu execute essa ação. Eu vou dizer assim, ó, eu gosto. Olha aqui. Gosto. O verbo mudou, é outra palavra. Se eu falo você, você gosta. Mudou de novo. Gosta. Então, no português, o verbo, ele conjugado, ele vai sofrendo aqui algumas alterações de acordo com o que ele vai sendo conjugado, tá? Já no inglês é diferente. Por quê? Porque o verbo, ele permanece exatamente da mesma forma. Se eu quero dizer eu gosto, eu digo assim, ó, I like. Percebe que a mesma palavra não sofreu alteração? Logo, se eu utilizo apenas essa palavra sem o I, como é que eu vou saber que ela não já está conjugada? Ao invés de ser gostar, está dizendo que gosta ou gosta, tá? Para que isso não ocorra, para que eu saiba se ele está conjugado ou não, é que eu utilizo o to. Esse to ele serve para indicar que este verbo não está conjugado. Então ele está na sua forma que chamamos de infinitivo. É o verbo na sua forma original, tipo assim, na sua forma primitiva, digamos assim, tá? O to ele não tem tradução, mas ele vai acompanhar os verbos para indicar que o verbo não está conjugado. Tá bom? Então, to like significa gostar. E assim vai. No inglês nós temos os pronomes, né? I, you, he, she, it, we e o they. E o verbo like, ele vai ficar dessa forma na grande maioria desses daqui. E a gente vai ver isso detalhadamente agora. Vou só apagar aqui o quadro e deixar pertinho o apagador aqui comigo. Vocês vão notar, acho que pela primeira vez, que eu vou estar bem objetivo hoje, sem muita gracinha do tio Bruno, porque tem sido um dia cansativo, tá? Então eu vou focar única e exclusivamente só na gente tirar essas dúvidas aqui tranquilamente, tá bom? Porque é aquele ponto que eu sempre repito com vocês, são coisas simples, mas são muitos detalhes para serem lembrados. E como a gente sabe que o nosso contato com o idioma é pouco, tá? Fica muito difícil de estar lembrando, tá ok? Então através desse vídeo eu convido você a fazer o quê? A deixar um caderninho, uma caneta, um papel na qual você anote os principais pontos, tá ok? Por exemplo, você pode anotar assim, ó, to like é igual a gostar, e o to indica que o verbo não está conjugado. Você entende? Descubra meios em que você consiga estudar e aprender as coisas sem muita dificuldade. Tem coisas que você tem que descobrir, tá? Eu gosto de incentivar os alunos no processo de estudo autodidata. Como assim? Que você descubra formas em que você possa, que você saiba como se sai melhor em determinadas situações, tá bom? Mas voltando ao assunto, tá? Nem coach que é a aula, né? A gente segue, pessoal, da seguinte forma. Quando eu quero dizer que eu gosto de alguma coisa, eu faço da seguinte forma. I like, por exemplo, I like stud English. Eu gosto de estudar inglês, tá? Então isso aqui é uma frase que eu posso dizer que está na forma afirmativa, na qual eu estou utilizando o verbo like. I like, eu gosto, tá? Perceba que eu vou colocar primeiro o sujeito, né, o subject, que é a pessoa que está executando aquela ação, depois a ação, depois o complemento dessa frase que vai dar o sentido dela, tá bom? Agora, se eu quiser dizer o contrário, se eu quiser dizer o que vai ser a realidade de muitos, né, infelizmente, mas é uma verdade, a forma negativa com o verbo like, eu vou precisar me utilizar de um auxiliar, que é o auxiliar do. Lembra do do? Só que como eu vou colocar na negativa, eu vou ter que colocar o do mais o not, que ficaria o nosso famoso
don't. O que significa don't, que é o do mais o not? Como o do, neste caso, está sendo um auxiliar, ele não tem tradução. Ele literalmente está auxiliando, tá bom? E mais o not, ficando don't, essa palavra significa não. Pronto, acabou-se. Então, quando eu quero dizer que eu não gosto de algo, eu vou dizer assim, ó. I don't like studying English. Tá ok? Basicamente assim. Para que a gente continue dentro deste raciocínio, o que é que eu vou fazer? Primeiro, o sujeito, tá? A pessoa que está executando. Segundo, o don't. Depois o like e o resto da frase, como deveria ser. E se eu quiser passar para a interrogativa, eu vou me utilizar do auxiliar do novamente, mas dessa vez ele sem o not. Eu vou colocar o do no começo, e é assim que eu faço a maioria das perguntas no inglês. Tá? Quer dizer, muitas perguntas em inglês, colocando o auxiliar no começo da frase. Nesse caso, do I like studying English? E obviamente interrogação no final, senão não é uma pergunta, tá? Do I like studying English? Ok? E aqui nós temos as três formas que eu vou utilizar o verbo like, tá bom? Primeiro, apenas colocando o verbo sem o to, tá bom? Porque o to está dizendo que ele não está conjugado, tá certo? Vou colocar sem o to. Na forma negativa, eu vou colocar o don't, que é o do mais o not, para que a frase fique negativa. E na interrogativa eu coloco o do no começo da frase, deixando ela normal. E a interrogação no final, tá? E temos aqui as três variações do do. Lembrando sempre desse formato. Sujeito, afirmativa, sujeito, verbo sem o to, complemento da frase. Negativa, sujeito, auxiliar mais o not, verbo sem o to, complemento da frase. Interrogativa, auxiliar, sujeito, verbo sem o to, complemento da frase. Sempre meio que com esse formatozinho, tá ok? Tente copiar isso, se for preciso pause o vídeo e copie, já que ele está sem edição, eu vou conferir agora o celular. Vamos nós. Aparentemente ok, tá? Percebe que é uma coisa até bem tranquila. Agora, se eu mudasse o sujeito disso aqui, se ao invés de I fosse you, a regra seria a mesma. Se ao invés de you fosse we, significa nós, a regra seria a mesma. Se fosse they, a regra seria a mesma. Mas, se fosse he, she, ou então it, seria outra regra. Eu vou conferir se nós vamos precisar disso por aqui. Não vamos, perfeito. O que eu quero tirar daqui? Ó? Eu tenho essa pergunta. Do I like studying English? Eu vou mudar esse I por you. No lugar do I, eu vou colocar you. Do you like studying English? Você gosta de estudar inglês? Como é que você responde isso? Existe uma coisa chamada short answer. Ok? Short answer, que é a resposta curta, digamos assim. Você não vai responder apenas yes ou no. Você vai responder dessa forma dentro de perguntas que possuem esse auxiliar. Nesse caso, se alguém pergunta para você, do you like studying English? Pode ser uma pergunta, por exemplo, numa avaliação, você escreve dessa forma, ó. Yes, I do. Aqui é você está confirmando aquela pergunta, dizendo sim, tá? Yes, I do. Ou no, I don't. Ou do mais o not. Yes, I do. Então, no, I don't. Do you like studying English? Yes, I do.
Do you like to study math? Matemática. Yes, I do. Ou no, I don't. Do you like pizza? Yes, I do. Ou no, I don't. Sempre essas vão ser as respostas. Nesse caso, positivamente. E nesse caso, negativamente. Tá ok? Basicamente, gente, esse é o conceito básico que você precisa saber sobre o verbo to like. Perceba que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa simples, mas são detalhes para serem lembrados. Então, assistir uma aula como essa requer atenção aos detalhes e às coisas que eu falo. Porque sabendo disso aqui, você consegue realizar qualquer atividade. Tá ok? Como exemplo, eu vou pedir para que você, se tiver o seu livro, realize as atividades da página 49. Como, por exemplo, a 2, a 3 e a 4. Ok? Perfeito, perfeito, perfeito. Semelhantemente, quer dizer, acho que eu vou fragmentar isso. Perfeito. Encerra-se assim a aula sobre o verbo to like, relacionada ao capítulo 4 do 6º ano. Beleza? Valeu! Vou deixar uma coisa clara. Se o que eu ensinei aí, né, as coisas que eu acabei de falar, deixar algum tipo de dúvida, então você comenta nos comentários, deixa aqui nos comentários alguma dúvida, alguma pergunta, ou até algum detalhe que você queira acrescentar, porque esse é o conteúdo de finalização. Os vídeos que eu estou postando aqui, tá? São conteúdos de finalização do material do 6º ano. Então qualquer dúvida, coloquem aqui para me responder ou melhorar esse vídeo, tá ok? E, obviamente, que eu fico à disposição de vocês. Valeu!